A independência dos Estados Unidos da América. Na segunda metade do século XVIII, as tensões entre as 13 colônias americanas e a Inglaterra alcançaram um ponto crítico, levando a um confronto que mudaria para sempre o curso da história. O processo que culminaria na independência dos Estados Unidos não surgiu de um único evento, mas de um longo acúmulo de desentendimentos entre os colonos e a metrópole. Durante o século XVII, a Inglaterra havia experimentado mudanças políticas significativas. A transição de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional, com o parlamento exercendo o poder real, colocou a burguesia no centro do controle político. Com a Revolução Industrial em ascensão, a burguesia inglesa tinha grandes interesses na expansão de mercados e fontes de matérias-primas para sustentar seu crescente poder industrial. Assim, as colônias americanas passaram a ser vistas como recursos valiosos para alimentar o processo industrial da metrópole. A partir da década de 1750, a Grã-Bretanha se envolveu em uma série de conflitos internacionais, entre eles a Guerra dos Sete Anos, que teve desdobramentos significativos na América. O confronto com a França e seus aliados nativos americanos resultou em vitórias territoriais para os britânicos, mas também em enormes custos financeiros. Para cobrir as dívidas da guerra, o parlamento inglês começou a aumentar os impostos sobre as colônias, buscando novas fontes de receita. A primeira medida impopular foi a imposição de tributos sobre produtos como açúcar, vinho e café, com a Lei do Açúcar de 1764, seguida por outras leis como a Lei da Moeda, que proibia as colônias de emitir seu próprio papel-moeda, e a Lei do Selo, que obrigava a compra de selos fiscais para documentos oficiais. A Lei da Hospedagem obrigava os colonos a fornecer abrigo e suprimentos para as tropas britânicas, e os Atos Townshend, de 1767, aumentaram impostos sobre artigos como vidro, tinta e chá. Essas leis geraram grande indignação entre os colonos, que viam nelas uma tentativa de submeter ainda mais suas atividades econômicas ao controle da metrópole. A resistência foi forte, com boicotes a mercadorias britânicas e protestos em diversas cidades. A situação piorou ainda mais com a imposição da Lei do Chá, que concedia à Companhia das Índias Orientais o monopólio sobre a venda de chá nas colônias. Esse foi o estopim para um evento que ficou para a história: a Festa do Chá de Boston. Na madrugada de 16 de dezembro de 1773, um grupo de colonos, disfarçados de indígenas, invadiu os navios no porto de Boston e jogou no mar 342 caixas de chá em protesto contra a imposição da nova lei. A resposta da Inglaterra foi rápida e severa. O governo britânico decretou as leis intoleráveis, que impunham medidas punitivas, como o fechamento do porto de Boston, até que os danos causados pelos colonos fossem pagos, a suspensão das reuniões públicas e a ocupação militar da colônia de Massachusetts. Essas medidas demonstraram de maneira clara a divisão irreconciliável entre os interesses da metrópole e os das colônias, que até então haviam desfrutado de considerável autonomia. O primeiro passo em direção à separação definitiva aconteceu em 1774, com a convocação do primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Reunindo representantes de 12 das 13 colônias, exceto a Geórgia, o Congresso redigiu um documento expressando sua lealdade ao rei Jorge III, mas protestando contra as novas políticas. A resposta do monarca foi a intensificação do envio de tropas, o que levou a confrontos armados entre colonos e soldados britânicos. Em 1775, com o início da luta armada, o Segundo Congresso Continental foi convocado, agora com a participação de todas as colônias. Naquele momento, a ideia de independência começou a ganhar força, impulsionada pela percepção de que a metrópole havia ultrapassado todos os limites do respeito aos direitos e interesses dos colonos. Em 4 de julho de 1776, foi finalmente redigida e proclamada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, assinada por representantes das 13 colônias. O documento, escrito principalmente por Thomas Jefferson,
explicava as razões pelas quais os colonos se viam forçados a se separar da Inglaterra, citando as leis mercantilistas, os impostos abusivos, o desrespeito pelas instituições locais e o tratamento arbitrário do rei Jorge III. A guerra, agora declarada, se estenderia por mais de 5 anos. Os colonos criaram o Exército Continental, sob o comando de George Washington, e contaram com o apoio de potências estrangeiras como a França e a Espanha, que, motivadas por seus próprios interesses geopolíticos, forneceram apoio crucial. Os franceses, especialmente, viam na derrota da Inglaterra uma chance de vingar-se da derrota sofrida na Guerra dos 7 Anos e de recuperar territórios perdidos, como o Senegal e ilhas no Caribe. Antes eram proibidas para os colonos. A independência dos Estados Unidos não só significou o fim do domínio colonial britânico sobre a América, mas também marcou o início de um novo modelo de nação, baseado em princípios de liberdade, autodeterminação e republicanismo, que inspiraria gerações de movimentos revolucionários ao redor do globo.